Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. 10 meses depois de ser sancionada, a lei brasileira que trata dos delitos considerados de natureza sexual continua sendo debatida por criminalistas. Com a entrada em vigor da nova legislação, a partir de agosto do ano passado, crimes sexuais que antes eram considerados atentado violento ao pudor, por exemplo, passaram a ser caracterizados como estupro. Há outros itens da lei que merecem ser destacados, como assédio, estupro de vulnerável, corrupção de menores e favorecimento à prostituição. Portanto, para analisar aspectos da lei dos crimes sexuais, convidamos o Procurador de Justiça e professor de Direito Penal, Gilberto Tuns. Doutor Tuns, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. A lei dos crimes sexuais foi um retrocesso ou um avanço penal? Boa tarde a todos. A questão é a seguinte, dependendo do enfoque que se dá, nós temos que observar que inicialmente existe uma expectativa, toda vez que vem uma lei nova, de que a sociedade vai passar por um processo de mudança e sob o controle da violência. E tem que ficar claro, os nossos telespectadores, que a legislação não afeta a questão da violência, o panorama da violência. E a expectativa que se tinha é que, como a lei mudou o título dos crimes sexuais, que agora não é mais crime contra os costumes, mas crimes contra a dignidade sexual, como um bem jurídico de extraordinário valor, se imaginava que o legislador fosse valorizar mais essa questão da violência sexual na questão da punição. E o que eu posso assim, observar de antemão, Marcos, é que a lei deu um tiro no pé. Eu digo por quê? Aparentemente, parece que aumentou a pena para os crimes de estupro de pessoas vulneráveis, que são os menores de 14 anos, doentes mentais, né? Mas isso não é verdade, porque nós já tínhamos na lei dos crimes hediondos uma causa de aumento de pena de metade. Então, só para exemplificar, o estupro de uma pessoa menor de 14 anos, cuja pena era 6 a 10, tinha um aumento de pena de metade lá pela lei dos crimes hediondos. Então, a pena mínima ficava em 9 anos. Agora, com essa lei, o artigo 9º da lei dos crimes hediondos foi revogado. Implicitamente, não de forma expressa, mas está implicitamente revogado. E digo por quê? Porque o artigo 9º vincula as causas de aumento de pena ao artigo 224, que é a presunção de violência. E o artigo 224 foi revogado. Sim. Então, o artigo 9º da lei dos crimes hediondos faz referência a um artigo que está revogado, que não existe mais. Logo, a conclusão que se tira é que a causa de aumento de pena para as pessoas vulneráveis que estavam no artigo 9º, ela desapareceu. Com isso, as pessoas que foram condenadas com este aumento de pena têm direito à revisão de sua pena, ou à diminuição da pena. E mais, com essa mudança de extinguirem o crime de atentado violento ao pudor e transformarem ele num crime complexo de estupro, que pode ser tanto homem Sim. quanto mulher... Ficou no mesmo artigo, seria? Sim, o atentado violento ao pudor? Exatamente. Ficou no mesmo artigo do estupro. No mesmo artigo, só que o que acarreta isso? Quem tá acompanhando essa discussão sabe que o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tinham um entendimento consolidado de que se o sujeito, num mesmo contexto, estuprava uma mulher, por exemplo, e praticava com ela outros atos libidinosos, como sexo anal, sexo oral, enfim, ele era condenado por 2 crimes. Pelo crime de estupro, por sexo vaginal, e pelo crime de atentado violento ao pudor, por outros atos libidinosos. E isso dava uma pena em dobro, uma pena aproximadamente de 16, 18 anos, conforme o caso. Agora, com a unificação, se o sujeito praticar estupro e atentado violento ao pudor contra a mesma vítima, no mesmo contexto, ele vai receber só uma pena. E mais, quem foi condenado por 2 crimes de estupro e atentado tem direito à diminuição da pena. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos inúmeros casos de pessoas condenadas que têm direito de revisão de sua pena. Nós temos réus, por exemplo, que foram condenados a 19 anos de reclusão por estupro e atentado contra a mesma pessoa e agora vão ter a pena diminuída pelo menos em 10 anos. Então todo esse debate é porque as penas dão margem
Isso apenas desproporcionais. Sim, o problema é que aparentemente a lei parece que melhorou, mas quem for ver a aplicação prática vai perceber que a lei ela melhorou em alguns pontos, Marco. Eu posso dizer que melhorou na questão do tratamento do vulnerável, que ficou mais claro agora, e na questão da corrupção de menores, que me parece que agora ficou uma conduta que antes não era punida e agora se pune. Nesse aspecto, ela melhorou. Mas eu digo assim que, nessa questão assim, que tu olha aparentemente, acha que, mas a pena que aumentou. Não, ela aumentou aparentemente. Porque, por outro lado, eles revogaram uma causa de aumento de pena. Tá? Então, fazendo um balanço, eu posso dizer assim que piorou. Sim. O senhor me corrige, então, se eu estou errado. Estupro contra maiores de 18 é igual a 6 a 10 anos de prisão. Sim. Entre 14 e 18 é igual... Fica entre 6 a 12 anos. Certo. Né? E menos de 14 anos... Fica de 8 a 15. 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. Só que ainda tem outras causas de aumento. Tá? Que estão lá, se o sujeito que cometeu o crime, se ele é pai, padrasto, tutor, curador, empregador, tem autoridade sobre a vítima, se o padrasto, que é uma situação bastante peculiar, e pais... Porque o grande drama dos crimes sexuais, isso todo mundo sabe... É no ambiente doméstico, familiar. Tá? Então, os crimes mais horrendos que nós temos conhecimento são os crimes praticados por parentes. Nós temos esse monstro agora lá do Nordeste, né? Que manteve uma filha de não sei quantos anos, sob seu jugo, e com ela teve vários filhos, estuprando-a continuamente. E parece que E já estuprou a filha da filha, já. Isso, exatamente. Então, são atos de monstruosidade. E eu preciso esclarecer uma coisa para o telespectador. Que isso é uma mudança de mentalidade que tem que ser tratada. Que é o seguinte, na Polônia entrou em vigor ontem a castração química voluntária. Nos Estados Unidos ela já está em vigor. E o Brasil não pode fugir dessa discussão. Por que eu digo isso? Porque o abusador sexual, ele é um abusador compulsivo, ele jamais vai parar. Então, se alguém é flagrado, se alguém é condenado por um crime sexual, isso aí... é 1/1000 do que ele já fez e é 1/1000 do que ele vai fazer. Então, o abusador sexual, ele vai morrer sendo abusador sexual. Isso é uma doença, é uma parafilia, é um transtorno psíquico que ele tem. E só tem uma maneira, Marco. Fazer uma pena alternativa, que além da prisão, amenizar as penas dele e, se ele aceitar, fazer a chamada castração química. Sim. Porque essa castração química não é um ato físico para castrar, mas é para inibir a libido. Então, ele toma um medicamento e ele se acalma. Então, ele tem a libido dele, ele fica parecido com uma espécie de eunuco, assim. Sim. Mas seria a única forma de manter-o parado. Nós tivemos um caso também, não me lembro se foi em São Paulo, Minas Gerais, mas houve uma sequência de desaparecimentos na cidade. Sim. E era ele que estava matando os adolescentes, né? Nós temos o serial killer, nós temos o caso do nosso aqui no Rio Grande do Sul, do Adriano, que matou 12 meninos. Ele era um abusador sexual de meninos, né? E também matador. E é um doente, né? Ele é um doente, só que perguntaram para ele por que ele matava esses meninos. Aí ele disse que ele estava em casa, ele sentia vontade de fazer sexo com um menino, ele ia para a rua, pegava, matava e violentava. Ou alternativamente, né? Ou matava e depois violentava. Só que se matar primeiro e depois violentar, a violência aí não seria crime, porque aí em cima de cadáver não pode haver crime de estupro, né? Mas a princípio ele violentava primeiro e depois matava. Então essas pessoas, elas não têm freio. Nada freia a violência deles. E por isso que eu acho que não é fazendo esse tipo de lei que nós vamos enfrentar o problema da violência sexual. Nós temos que ter um outro tratamento, uma outra visão. É como se fosse uma questão de drogas. Eu sei que o legislador tem uma preocupação em atualizar constantemente a questão sobre o tratamento para droga. Mas os crimes sexuais, eles têm que ser objeto de um outro tipo de atenção. Sim. Que não é só mexer na lei. Essa alteração legislativa, ela foi muito pífia. Mas o que se faz com um camarada que cumpre, digamos, 15 anos de prisão e ele sai? Menos de uma hora ele vai estuprar alguém. O sistema hoje não tem nada para fazer contra ele. Legalmente não se pode fazer nada contra ele. E isso é fato. O sujeito que puxou 10 anos de cadeia por crime sexual, ele sai, no mesmo dia ele vai cometer um crime sexual. No mesmo dia. Nós temos um caso aqui no Presídio Central, onde um sujeito saiu às 11 horas da manhã e retornou à 1 da tarde, preso em flagrante, por crime sexual.
Então é algo assustador, assim, a sociedade não quer falar muito sobre isso, né? Porque nós não temos estatística, nós não trabalhamos com estatística e os crimes sexuais, isso precisa ser entendido, os crimes sexuais têm uma grande cifra negra, que são aqueles crimes que acontecem e ficam escondidos. Sim. Por quê? Porque a vítima, ela se sente culpada, isso é um problema psicológico, né? A maioria das mulheres que são vítimas de estupro, elas acham, isso é um mecanismo, né, que elas acionam, elas acham que elas contribuíram, que elas têm uma parcela de culpa, e aí elas têm uma dificuldade de procurar a polícia. Outras têm trauma psíquico, que elas não conseguem procurar a polícia. Então, os crimes sexuais, eles têm uma cifra negra assustadora, que é mais de 95%. A gente pode dizer assim, de 100 estupros, Marco, que acontecem na sociedade, menos de 5 chegam à polícia. Certo. Uma pergunta, doutor Tuns. Com a nova lei, as penas podem aumentar em 50% se terminar com gravidez. Sim, isso foi um avanço. E também pode aumentar de metade, pode aumentar de 1/4 a pena se a vítima contrair uma doença sexualmente transmissível. Eu acho que nessa parte o legislador foi bem, né? Ele aumenta a pena num crime de estupro se a vítima ficou grávida e também aumenta a pena se a vítima contrair uma doença sexualmente transmissível. Nesse aspecto, eu acho que foi uma melhora. O que eu questiono, assim, foram essas mudanças, assim, que aparentemente se achava que era uma solução no sentido de ter uma resposta mais efetiva. Na verdade, o avanço foi muito pífio, Marco. Assim, analisando a lei, a gente percebe, em alguns aspectos, efetivamente houve uma melhora. Sim. Em outros, houve uma piora. Falando em aspecto, acho que um aspecto interessante da nova lei é que houve uma abrangência com relação ao sexo. Antes, só a mulher poderia ser vítima de estupro, agora o homem também. Agora nós adotamos um sistema que tem no Uruguai e tem outros países no mundo, que tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de crime sexual, chamado crime de estupro. O problema é que nós aqui no Brasil tínhamos já um entendimento consolidado de que estupro é uma coisa, porque é o sexo de pênis com vagina, enquanto que o atentado violento são todos os outros atos libidinosos, né, que têm por objetivo satisfazer, buscar prazer sexual. Então, agora com a unificação, tanto o homem quanto a mulher. E eu fico imaginando, Marco, um caso como aconteceu nos Estados Unidos há bem pouco tempo, onde uma professora assediou um aluno, na verdade, e começou a namorar esse aluno e fez sexo com esse aluno. E o aluno tinha mais de 14 anos, e ela foi condenada a 8 anos de reclusão. Ganhou muita repercussão. Então, foi mundial isso. Só que no Brasil, se um caso desse fosse acontecer, não seria punido. Por que não seria punido? Porque ele tendo mais de 14 anos, ele não pode ser vítima ele não é mais vulnerável. O vulnerável é o abaixo de 14, tá? Tem que ficar bem claro isso. Vulnerável é a pessoa abaixo de 14 anos, quer dizer, não completou 14. Doente mental que não possui discernimento, quer dizer que a pessoa não pode se autodeterminar. E a pessoa que por algum motivo tem diminuído a sua capacidade de resistência. O que é essa capacidade de resistência? É o uso de narcóticos, por exemplo, uso de droga, pode ser uso abusivo de álcool. Uma pessoa que está em estado em coma alcoólico, por exemplo, ela é vulnerável, ela pode ser vítima de um estupro, porque ela não tem consciência para tomar uma decisão sobre os seus atos. Então, há pessoas que estão anestesiadas, sob efeito de drogas, sob efeito de álcool, ou enfim, pessoas que têm deficiência física, elas não podem oferecer resistência ao agressor. Essa é a ideia. Então, elas são consideradas pessoas vulneráveis. Claro. E com relação ao assédio sexual, o que diz a lei, doutor? Bom, o assédio continuou sendo como era antes, mas eu tenho a impressão assim, que a pena para o assédio sexual é uma pena ridícula, porque o crime de assédio sexual ele é da competência dos juizados especiais criminais. Ou seja, o sujeito vai lá, vai fazer um acordo com a vítima e está resolvido o problema. Então, nessa parte do assédio, o nosso legislador não quis fazer nada, na verdade. Porque o assédio ele se caracteriza pelo abuso da hierarquia sobre a vítima. Então, ele pode acontecer tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Quando o sujeito ele usa o poder do seu cargo, né, para obter um favor sexual. Só que tem que tomar cuidado. O crime de assédio, a consumação dele se dá no momento em que o sujeito molesta a vítima, não é quando ele sai com ela, porque se ela resolveu sair com ele, aí é um problema dela, ela não vai ser estuprada, porque ela está concordando. Mas se ela foi molestada, e esse ser molestado também tem que tomar cuidado para ser crime, porque só se considera assédio se a vítima
se constrangeu com aquela situação e representa para ela uma situação de constrangimento. Então, porque do contrário, muitas vezes pode ser uma cantada, muitas vezes pode ser um convite para receber uma promoção em troca de alguma coisa. Olha, se for uma promoção em troca de um favor sexual, não vai ser assédio. Esse é o problema. O assédio vai se caracterizar se a vítima tem medo de perder o emprego, se não aceitar o convite do superior. Então, a gente tem que cuidar bem essa situação, como é que nós vamos considerar o abuso. Mas, para resumir a questão do assédio, a gente tem que cuidar um pouco, assim, ó, o assédio moral, ele dá margem à indenização por dano moral na Justiça do Trabalho, né? A pessoa tem direito à indenização porque ela sofre assédio moral. São os atos de humilhação, xingamentos, desqualificação do empregado, etc. E a questão sexual não é a cantada. A questão sexual seria assim, ó, o superior, ele dá uma direta assim, para a pessoa, pode ser tanto homem quanto mulher, no sentido de que ele está convidando-a para sair, por exemplo, um fim sexual, e a pessoa tem medo de que se ela não aceitar, ela pode ser demitida. Ele dá um sinal de que se ela não aceitar, ela será demitida. Claro. Então, aí estamos diante do assédio sexual. E com relação ao favorecimento à prostituição? Bom, eu fiquei impressionado, honestamente, com a redação que o legislador utilizou. Eu anotei aqui porque é absurdo. A definição do crime de corrupção, ela chega a ser ridícula. Porque ela diz assim, ó... induzir um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Mas só um pouquinho, se eu vou pegar uma criança aqui, no caso, uma pessoa menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de uma outra pessoa, e se ela vier a praticar um ato sexual, eu sou partícipe nesse crime. Então, nesse aspecto aqui, o legislador errou feio na questão que se refere aos vulneráveis. Quanto aos adultos, tudo bem, mas quanto aos menores de 14 anos, eu achei complicado. Só que depois o legislador corrigiu. A seguir, na própria corrupção de menores, eu acho que o legislador foi muito feliz. Que eram aquelas situações, Marco, quando a polícia chegava, por exemplo, num bordel e encontrava ali pessoas menores de 18 anos se prostituindo. Não se podia fazer nada, aparentemente, porque o crime de corrupção, ele tinha um verbo nuclear no artigo que dizia assim, corromper um menor. Mas e o que significa corromper? Praticando com ele ato sexual, ato de libidinagem, etc, etc. E aí os tribunais começaram a se digladiar com a doutrina, porque se perguntava, mas eu preciso saber se esse ato colocou moralmente esta pessoa em perigo ou não. E agora acabou essa discussão. Agora a coisa é objetiva. A polícia encontrou um menor de 18 anos, uma menor ou um menor de 18 anos, num prostíbulo, enfim, num bordel. Se estiver praticando ato sexual com ele, quem estiver praticando ato sexual está cometendo o crime de corrupção de menores. O simples fato de praticar um ato sexual ou ato de libidinagem está consumada a corrupção. Então não tem mais essa discussão do verbo corromper. Eu acho que o legislador deu um passo à frente pela clareza. Tá? Então veja assim, ó, a polícia chega num bordel e tem menor. A primeira coisa, prende o proprietário, o gerente, o responsável pela casa. Porque ali está ocorrendo a facilitação da prostituição de uma pessoa menor de 18 anos. Bom, se algum menor de 18 anos estiver fazendo sexo ali, então prende também o cliente. Isso foi um avanço. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para as pessoas não confundirem. Fazer sexo com menor de 14 anos é absolutamente impossível, mesmo sendo namorado. O menor de 14 anos, quem fizer sexo com ele está cometendo um crime cuja pena mínima são 8 anos. Mesmo que ele consinta. Que são aqueles casos de meninas com 13 anos que têm namorado, às vezes adulto já com 18, e têm relacionamentos sexuais, às vezes até com o apoio dos pais. Eu conheço casos que os pais até compraram cama de casal e a menina tem 13 anos. Nesse caso, os pais vão responder pelo crime também. E isso eu acho que tem que ser feito um esclarecimento da população. Claro. Tá? E a questão... Menor de 14 anos não tem como fazer sexo. Agora, entre 14 e aí até 18 anos, só será crime, Marco. Isso é importante esclarecer. Entre 14 e 18 anos, só será crime fazer sexo com essa pessoa se for em ambiente de prostituição ou de exploração sexual. Se o sujeito tiver uma namorada de 15 anos, ele pode fazer sexo com ela. Não será crime. Tá? Será crime se o sujeito fizer sexo com alguém que tiver mais de 14 e menos de 18
que está sendo explorado sexualmente ou está sendo vítima de prostituição. Isso diz lá o artigo 218, parágrafo 2º, letra B, inciso B. E a questão do tráfico de pessoas para a exploração sexual? Isso é cruel. A gente vê aqui no sul é pouco, mas no norte e no nordeste isso é cruel, essa questão do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou exploração sexual. A Rede Globo, foi o que eu assisti uma reportagem faz pouco tempo, que a mãe tinha 13 ou 14 filhos, né, lá na Amazônia, e todos passando fome, vivendo em condições de miséria absoluta. E aí o repórter mostrou um traficante de pessoas para fins sexuais. Ele comprou esta menina, dessa senhora, por R$500. E a mãe deu uma declaração para o repórter dizendo assim, aqui ela está passando fome, eu não tenho nenhuma condição de vida para oferecer para ela. E eu acho que se ela for com esse cidadão aí, talvez ela tenha chance na vida. Só que ela não sabe que ela tirou a filha às feras. Porque essa criança, porque ela era uma adolescente, 15 anos, ela foi comprada. A mãe vendeu, o traficante comprou. Tem pessoas que vão alojar, tem pessoas que vão, enfim, colocar essa pessoa na prostituição. Todo mundo que entra nessa rede está cometendo o mesmo crime. Então, o legislador prevê, só que a punição é muito branda. Podia ser uma punição mais severa, porque traficar pessoas para fins de prostituição, eu acho que é um crime que afronta a dignidade humana. É um dos crimes, é um crime horrendo, no meu ponto de vista. Teria que ser considerado como hediondo. Porque o estupro, na forma simples, na forma qualificada e o estupro de vulnerável, tudo isso é hediondo, Marco. Então se aplica a lei dos crimes hediondos nessa parte. Agora, traficar pessoas que acabam sendo escravizadas, vamos combinar, né? A pessoa que é traficada para fim sexual, ela acaba sendo escravizada e a punição é muito branda. Então, esse tráfico de pessoas, ele pode ocorrer tanto para fora do país, quanto de fora para dentro. Sim, tem o nacional e o internacional. E nós temos, então, o tráfico internacional, que é para fora do país ou de fora para dentro, e o tráfico interno de pessoas, mas para fins sexuais. Porque existe um outro tipo de tráfico de pessoas, que é para fins de colocar a pessoa em lar substituto, que são os casos de tráfico para fim de adoção internacional. Né? Mas aí a punição está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma outra norma que se aplica, também tem uma punição bem severa, mas é um outro enfoque. Quer dizer, a finalidade do tráfico lá é para colocar em lar substituto, ou seja, em adoção, enquanto que o tráfico de pessoas nessa lei é o tráfico de pessoas para fins sexuais. Claro. Agora, outro dado importante é a extinção da ação penal privada. Quer dizer, o processo contra os acusados só começa agora com a atuação do Ministério Público, é isso? Eu achei que o legislador fosse um pouquinho mais corajoso, porque era uma vergonha nós termos um crime de estupro e ser de ação privada. O que é isso? Que a vítima teria que contratar um advogado para entrar com um processo criminal, né? Então, mas isso foi durante mais de 50 anos assim. Por quê? Porque o legislador entendeu em 1940 que a mulher estuprada, ela já sofria uma violência pelo estupro. E se ela movesse um processo, ela seria mal vista na sociedade. E talvez não arrumasse mais alguém para casar. E por isso o legislador entendeu que seria melhor deixar como decisão da vítima se queria ou não processar o estuprador. Com essa nova lei, se aboliu a ação penal privada. Mas observe uma coisa. O que piorou, Marco? A ação penal agora, ela depende de representação da vítima. O que significa isso? Manifestar para a autoridade que ela deseja o processo. Mas tem que ter essa manifestação. Então, eu imagino assim, uma mulher estuprada chega na delegacia de polícia e se o policial não orientar esta vítima no sentido de que ela peça a instauração do processo, eles só vão fazer a ocorrência, não vão nem abrir inquérito. Então, eu fico imaginando, observem só esse aspecto. Uma mulher foi estuprada e morreu em razão de estupro. Estupro com morte. Esta ação, ela será condicionada à representação. Mas de quem? Dos sucessores dela. Marido, se ela tiver. Filho ou pai, se ela tiver. E se não tiver? Essa é a pergunta que eu faço para quem fez a lei. Quem vai tomar a iniciativa se uma mulher foi estuprada e morta e ela não tem nenhum sucessor, não tem ninguém por ela? Vai ficar impune o crime, Marco. A única solução que eu preconizo que seria possível é usar uma regra no artigo 101 do Código Penal
que fala sobre a ação penal no crime complexo. Quer dizer que se um dos crimes que formam o crime complexo é de ação pública, então todo o crime será de ação pública. Então eu defendo a seguinte tese. Se no estupro a vítima sofreu lesão grave ou morreu, nós estamos diante de um crime complexo. E estando diante de um crime complexo, a ação seria pública incondicionada, aplicando-se a regra do artigo 101 do Código Penal. Mas pode haver oposição a esse entendimento. Porque como o Código está explícito que nos crimes sexuais a vítima precisa representar significa requerer a instauração do processo, né? Ela não precisa contratar advogado, mas ela precisa manifestar perante a autoridade que ela quer o processo criminal contra esse cidadão que a violentou, né? Agora, se a vítima for vulnerável, pessoa menor de 14 anos, doente mental ou pessoa que não pôde oferecer resistência, neste caso, a ação será pública incondicionada. Ou seja, aí é só comunicar que ela corre de ofício e não há problema nenhum. Certo. E eu, para finalizar essa questão da ação penal, isso é um recado para o legislador. O crime de estupro é um crime hediondo, é um crime gravíssimo. Ele teria que ser de ação penal pública incondicionada. O que é isso? Basta comunicar à polícia e todos procedem de ofício, Marco. É um absurdo, é uma aberração deixar que a vítima escolha. Imagina, uma mulher foi estuprada e ela tem medo do estuprador. Sim. E aí ela chega para o delegado e diz assim, eu não sei se vou representar contra ele porque eu estou com medo dele. Sim. E não há... E aí? Em certas ocasiões poderá haver uma devassa do processo e até isso caracterizaria uma segunda violência contra a vítima? Isso eu concordo. Assim, lamentavelmente não há outra forma de fazer. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um projeto pioneiro que é o chamado depoimento sem dano, que é para pequenas vítimas de violência sexual, que são crianças e adolescentes. Nesse caso, as perguntas são feitas pelo juiz, pelo promotor e pelo advogado, numa sala separada, através de um ponto eletrônico, para uma psicóloga, que fala com a vítima ali. Então, é para minimizar as sequelas psíquicas que a pessoa tem, porque ela tem que reviver o drama da violência sexual. Mas para vítimas adultas, maiores, não há o que fazer. Toda mulher que foi violentada, o homem também que foi violentado, ele tem um trauma psíquico típico do crime, né? E depois, quando ele vai mover o processo, ele vai reviver tudo novamente. Mas eu acho que não há outra forma, porque até o tratamento psicológico que a pessoa vai fazer, ela vai ter que enfrentar esse trauma novamente, porque é pelo enfrentamento do problema é que ele vai conseguir superar. Então, a única ressalva que eu tenho, sim, Marco, e eu acho que isso o Brasil todo teria que se preocupar, é quando se trata de criança, de adolescente que foi vítima de violência sexual, essa pessoa não pode ser ouvida na presença do juiz, com o advogado, com o promotor em cima, fazendo perguntas constrangedoras. Nós temos que espalhar no país essa ideia do depoimento sem dano. Isso é um projeto pioneiro nosso aqui e a ideia é que em pelo menos as capitais tivessem condições de fazer uma audiência com depoimento sem dano. Isso é um avanço significativo, elucida melhor o crime, porque a vítima do abuso sexual, às vezes, ela é a única testemunha, a única prova, e faltando habilidade pelo juiz. Às vezes, né, a defesa questionando o tipo de pergunta que é feito, o promotor em cima também perguntando. Isso causa uma pressão psicológica muito grande e a vítima se sente constrangida de falar. E aí a prova começa a enfraquecer. Claro. Ok, então, doutor Gilberto Tuns, procurador de Justiça, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Tá bem. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá.